Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Dirija o seu pensamento, o seu coração a Deus. E lembre-se que eu e você viemos até aqui hoje, nesse momento, não para assistir um culto, como se fôssemos espectadores, assistindo alguma coisa, mas para prestar um culto a Deus. Então, esse deve ser o nosso entendimento, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Quando nos reunimos para prestar um culto a Deus. Amado Senhor, em nome de Jesus, o seu Filho, Pai, estamos aqui reunidos, meu Senhor, para te prestar um culto de adoração, de gratidão a Ti, Senhor, pelas vitórias alcançadas, por este dia que o Senhor nos concedeu, Pai, pelas atividades que o Senhor nos permitiu realizar. Te damos graças, ó Pai, pela sua boa mão sobre nós, pelas suas misericórdias, Senhor, que são ao nosso redor como muralhas de proteção, que nos guarda, nos sustenta. Louvar a Ti, Senhor da glória, por tudo quanto o Senhor tem feito, te adorar por aquilo que o Senhor é, Pai. Te damos graças, meu Senhor, nesta noite, pela presença do Teu Santo Espírito que o Senhor enviou para estar conosco, pela sua palavra, Senhor, que nos guia, pela sua palavra que nos orienta, pela sua palavra, Senhor, que é como chuva que rega a terra, Senhor, e a faz frutificar. Pai, nós oramos a Ti, Senhor da glória, rogando a Ti que envies a sua palavra sobre nós, Senhor, e nos cure. Oh Deus Santo, nos cure da incredulidade, nos cure da falsidade, da hipocrisia, nos cure do orgulho, da prepotência, da arrogância. Oh Senhor, nos ensine os seus caminhos e nos ajude a andar nele. Portanto, amado Senhor, nós te damos graças por esse momento que o Senhor nos permite, por esse momento que o Senhor fez para nós, para estarmos aqui te adorando, te prestando esse culto de gratidão e de adoração a Ti. Senhor, oramos a Ti, Pai, por cada célula do Senhor, por cada grupo, Senhor, por cada congregação que estará ministrando a Ti louvores de gratidão, louvores de adoração, Pai. Oramos a Ti pelo Teu servo, que nesta noite estará trazendo a Sua palavra. Abre, Senhor, a porta da palavra e envia a Tua palavra sobre nós e nos ajuda nessa caminhada. No nome de Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos agora e sempre. Amém. Podem sentar. Quero convidar o presbítero Valdo para louvar ao Senhor com a congregação, com a igreja do Senhor, com 2 hinos da nossa harpa cristã. A paz do Senhor da igreja, vamos abrir nossas harpas e a nossa boca para louvar o Senhor. Hino de número 165, a armadura cristã. Glória ao nome de Jesus. Sobre a altura, sobre esse maior, si maior. Suba um tom, meu irmão, suba para sustentar. Aleluia. 165. Ao bom combate vamos, repleto de amor, vestido de justiça, fervente
verdadeira luz, calçados do Evangelho do Salvador Jesus. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra sempre vencedor. Tomai a fé o escudo que pode vos salvar dos dados inflamados que vem vos atirar. O grande inimigo e astuto tentador que sempre vos procura tragar com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra sempre vencedor. Entrai no bom combate, em nome do Senhor, com zelo, com coragem, unidos em amor. O inimigo breve, assim se vencerá, e sobe os pés nossos, Jesus nos porá. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra ser vencedor. Aleluia. 221 opera em mim. 2, 2, 1. Glória a Deus. Glória. Eis-me a teus pés, Senhor, opera em mim. Espero mais vigor, opera em mim. Eu gozo, vou fluir, cedo a lei cumprir. Voltai-me teu amor, opera em mim. Sedento com ardor, opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. Só me podes dar a perfeição sem par, oh bom Consolador, opera em mim. Ó meu Senhor Jesus, opera em mim. Por tua santa luz, opera em mim. Revela-me o valor da morte do Senhor, põe na dura cruz, opera em mim. Não dares mais, Senhor, opera em mim. Escuta o meu amor,
Senhor Jesus? O saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus, canta, né? Quem está triste, ora. Mas nesta noite estamos alegres. A Bíblia diz no Salmo 6, aleluia: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Aleluia. Quero dar o maior por favor. Aleluia. Vamos cantar o hino que tem como título gratidão. Quanto já agradeceu a Deus neste dia, pela noite que passou, e você dormiu tranquilamente, acordou bem, aleluia, se alimentou bem, aleluia, e está aqui nesta noite na casa do Senhor, amante ou pai, a sua pai, para agradecer a Ele, irmãos. Aleluia. Grande amor me revelou o Deus de paz, eterno amor. Quando no mundo me achava triste, só senti missão. Abatido e sem vigor, triste, só lamentar. Foi aí que apareceu uma luz a clarear. Se não fosse o teu amor, Jesus, onde estaria eu? Talvez nem mais existisse a falar do teu amor. Meu Senhor, te amo tanto, pois mesmo sem merecer, me acolheste em teus braços, dando-me um novo viver. Aleluia. E agora estou aqui, você também, procurando expressar ao Senhor da minha vida minha eterna gratidão. Não somente no falar, mas por meio do viver. Ser grato ao meu Jesus, pelo meu novo viver. Se não fosse o teu amor, mas o declares, como diria o mais o declares. Aleluia. Ai, amante, declares, o declares. Falar do teu amor. Meu Senhor, te amo tanto, pois mesmo sem merecer, me acolheste em teus braços, dando-me um novo viver.
paz do Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Aleluia. Meus queridos, quero ler um texto aqui em Mateus, no capítulo de número 6. Versículo de número 25. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa comida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem secam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meus amados, é razoável acreditar que toda vez que Jesus transmitiu algum ensino, ele buscava alcançar não apenas os seus ouvintes daquele momento, mas considerando a universalidade da palavra de Deus, a temporalidade. Esse texto bíblico também nos alcança. Esse texto bíblico também deve trazer uma reflexão profunda sobre como temos enxergado o Deus que nós servimos. E fazendo um paralelo a esse texto que nós lemos, nós voltamos um pouco para o Pentateuco, onde Deus questionava a fidelidade do seu povo no deserto, que embora Deus estivesse produzindo alimento para eles, mandando maná, codornizes, fazendo água brotar da rocha, mas eles continuavam céticos, incrédulos, e sempre tentavam fazer alguma coisa para remediar o momento em que eles viviam. E isso, de alguma maneira, se reflete também no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque muitas vezes deixamos de cumprir ordenanças, princípios que foram estabelecidos pela palavra de Deus, por Deus. E tentamos resolver as coisas da nossa forma, como por exemplo, usar o dízimo ou a oferta para ajudar alguém, usar o dízimo ou a oferta para suprir as nossas próprias necessidades. E todas as vezes que nós temos este comportamento, nós nos assemelhamos a Israel no deserto, que não cria no milagre, que não cria na providência divina. Aleluia! Mas nós ainda temos a palavra do Senhor que nos adverte e que nos orienta, e precisamos obedecê-la, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então que Deus em Cristo nos ajude a permanecermos fiéis a Ele em todas as áreas da nossa vida. Amém. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, te louvamos, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade, por esta noite, pela Tua palavra, que haveremos de ouvir mais uma vez, por meio do mensageiro que o Senhor tem separado para esta noite, Pai. Aleluia, neste momento, meu Deus, em continuidade, queremos te apresentar, te oferecer, aleluia, a nossa oferta, o nosso dízimo, que faz parte também da nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. E diante da tua palavra, Senhor, queremos ser fiéis
fiéis a Ti, aleluia, em todo momento, em todas as áreas da nossa vida. Portanto, que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, se cumpra integralmente, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, repreendendo os roubadores de sonho, de projeto, aleluia, aqueles que dilaceram, aleluia, que roubam o que nós conquistamos, o que nós conseguimos, o que o Senhor, aleluia, muitas vezes tem colocado diante de nós. Oh Pai, em nome de Jesus, amarra o valente, saqueia os seus bens, Senhor, aleluia, e faz prosperar a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus irmãos, já é visto que o nosso pastor Jair Silas não se faz presente, precisou fazer uma viagem, mas está bem, pela bondade e graça do Senhor, nos coube estar aqui nesta noite, e a seu pedido para concluirmos o estudo que ele iniciou em Atos 2, 42, onde eu peço que os irmãos abram sua Bíblia em nome de Jesus. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Amém? Se tiver alguém do seu lado, sem a Bíblia, compartilhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Soberano, maravilhoso, poderoso, misericordioso, Deus de perto, Deus de longe, Deus que não falta, que não falha, que não há quem impeça o seu agir, Deus que com o seu infinito amor enviou a seu Filho amado Jesus Cristo. Aqui estamos porque Ele nos chamou, nos escolheu, nos deu este dia, esta noite, já trouxe aos nossos corações a alegria da presença do Teu Santo Espírito. Pai querido Santo, te pedimos pela Tua igreja, por essa oportunidade da Tua palavra, mais uma vez sob a direção do Teu Santo Espírito, que fale através de mim, para nós que fomos escolhidos estarmos aqui nesta noite. Te apresentamos Teu servo, anjo da igreja, o pastor Jair em sua casa. Te apresentamos enfermos, ó Pai, que o Senhor é conhecedor. Te apresentamos aqueles que estão tristes, afastados da Tua presença, que o Teu Santo Espírito os convença, os conforta, os console, resgatando, meu Pai, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é uma tarefa difícil, né? Mas Deus é maravilhoso. O livro de Atos, capítulo 2, nos mostra, através do seu autor, Lucas, uma das características dele, do Lucas, do médico amado, do escritor deste livro, nestes primeiros capítulos, e em especial neste, é nos mostrar, implantar, de tempos em tempos, a sua narrativa em pequenos quadros,
tirados da vida da igreja. Ele foi um historiador. Então, em pequenos quadros, tirados da vida da igreja, a igreja primitiva, e a intenção, sem dúvida, segundo os estudiosos, de servir de modelo para a igreja do seu dia, para a igreja de hoje, para servir de modelo. Interessante, fazendo um parênteses, eu vi um vídeo hoje, que o irmão, que não está aqui, postou, onde está uma nota dizendo que não era modelo. Então vejamos da importância quando Deus inspirou aos pastores para trazer esse estudo, já quem estava aqui nas últimas quintas-feiras, porque realmente existem, quem assim não pense. Então, nos primeiros dias da igreja, os crentes, eles participavam da comunhão, eles participavam da oração, eles participavam da pregação da doutrina, da iluminação divina, do batismo, da ceia do Senhor, dos milagres e da alegria. Esta era a vida da igreja. E nestes versículos, o autor Lucas, ele faz esse recorte, esse quadro para nós hoje. E esta sessão, ela traz essas primeiras cenas, mostrando ensino, mostrando milagres, mostrando comunhão e oração. Ou seja, mostrando como era a igreja, como era a vida da igreja primitiva, para nós hoje, sim, modelo, e quais as respostas, quais os resultados, se assim a igreja proceder. Mas o autor, o Lucas, o médico amado, ele traz outros recortes, e eu quero compartilhar, como está lá em Atos, também, 42, do 32 ao 35, que diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Esta era a vida da igreja primitiva. Aqui está outro recorte, outro quadro que Lucas nos traz, ressaltando que o versículo 32, este compartilhar era voluntário das posses das pessoas em um tempo de perseguição. Era um tempo terrível, mas nos mostra uma bela, uma linda, uma maravilhosa evidência da unidade dos crentes, da unidade da igreja. Observar que essa partilha em comunidade, repito, ela era voluntária, ela era no tempo de perseguição e ela era restrita a Jerusalém. Um outro recorte a gente encontra também em Atos, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Acompanhe com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus, e diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os
em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Esta era a igreja primitiva. Esta realidade não foi só para aquele momento, mas para a igreja do Senhor hoje. O nosso pastor, dando esse estudo, ele destacou: por que não vemos isto hoje? O que é que está acontecendo hoje? E esses 4 elementos nos mostram, nos remete, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E tem outros recortes que nós poderíamos também trazer. O escritor Murray, ele escreveu: seja qual for a data em que o relato de Atos tenha sido escrito, nada há aqui que pareça incompatível com os primeiros dias da igreja cristã em Jerusalém. Sobre os milagres, o escritor Darwin escreveu: não precisamos alimentar dúvidas de que se trata de uma série de fatos históricos e reais. As muitas curas de caráter miraculoso que ocorreram nos primeiros dias da primitiva comunidade cristã, numa missão cristã divina. Então a igreja é a mesma, o Espírito é o mesmo, e o que falta? Aleluia! Então o versículo-chave é o versículo 42. Lucas nos dá um resumo da vida, ele nos dá uma amostra do caráter daquela igreja primitiva, daquela comunidade cristã, o que era que ele fazia, como era o caráter, como eram as suas atitudes, e isto trazendo para nós hoje, e qual era o resultado, e qual deve ser o resultado hoje. Eu trouxe algumas versões de Atos 2:42. A LTT 2009 diz assim: e eles, todos os crentes, estavam firmemente continuando na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A versão Viva diz assim: e uniram-se uns aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de orações. Isto acontece? É uma reflexão para nós, é uma indagação para nós, é um questionamento para nós. A Nova Versão Internacional diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão. A Nova Almeida Atualizada diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A NVT diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Podemos estar participando, perseverando, dedicando-nos à doutrina, ao ensino, ou podemos estar perseverando, dedicando à comunhão, ou participando, dedicando à oração. Não. Era unidos uns aos outros, frequentes nas reuniões de ensino, na comunhão, nas reuniões de oração, e o Senhor ia acrescentando, conforme diz no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Jesus. Participamos dos cultos de doutrina,
Participamos da EBD, participamos do culto de oração, participamos do círculo de oração, somos um só corpo, temos um só propósito. Quando vimos a casa do Senhor para adorar o Senhor, vimos para cultuar, para adorar. Então Lucas ainda nos mostra esses 4 elementos. Eu trouxe aqui a doutrina, a comunhão, o partir do pão, a oração. Então, primeiramente, os crentes tomavam parte, dedicavam-se à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos, o que teria incluído aí o ensino terreno de Jesus, acrescido daquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos, porque não existia esta Bíblia, não existia o Novo Testamento, mas eles estavam ali ensinando o que foi testemunhado, o que eles viram, lendo o que já havia escrito em cartas. Mas os crentes estavam num só propósito, num só espírito. Então estava ali o que Jesus havia dito, o que Jesus havia ensinado nos 40 dias de aparição depois da sua ressurreição. E no grego indica que eles davam atenção constante, era sempre ao ensino dos apóstolos, a doutrina, a pregação da palavra. E o sentido do verbo aqui é enfatizado pelo tempo imperfeito, mediante o emprego do artigo definido que diz a doutrina. Então o apóstolo Lucas ele está indicando um corpo específico de doutrina, um conjunto de doutrinas, de ensino, de estudo, e eles perseveravam em segundo lugar na comunhão. Eles tomavam parte na comunhão. A palavra usada aqui, nosso pastor nos trouxe, no grego é koinonia. Essa palavra significa fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, compartilhamento, relação à parte de alguém que tem algo com alguém, intimidade. Nós temos compartilhar ou fazer com que compartilhe alguma coisa com alguém. Aleluia! E nesse contexto nós devemos entender que o objetivo direto era compartilhando de Deus. Então eu tenho o amor de Deus, eu tenho a salvação, eu estou compartilhando isto. Aleluia! Ou seja, os crentes viviam na comunidade primitiva uns para os outros, se doavam sem nenhum interesse obscuro, eles não visavam tirar proveito um do outro, a amizade era verdadeira, gerando uma unidade perfeita. Aleluia! Versículo 44: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso incluía partilha de bens materiais, como eu já disse, o partir do pão, que abrange tanto a ceia do Senhor, quanto uma refeição mais ampla de comunhão. Era de casa em casa, e orações nas reuniões domiciliares, e também no templo, conforme os versículos 42 e 46. Não era participar de uma determinada oração, não. Era de todo momento, de todo instante em que houvesse oração, estavam todos juntos em oração. Aleluia! Havia um entrelaçamento inquebrável, não havia fisura nenhuma. O que era para um era para todos, e todos não esqueciam de nenhum, ninguém ficava de fora, ninguém era excluído, não tinha acepção. Lembrando quem eram aqueles povos naquela época da igreja primitiva: eram pobres, escravos, tinham alguém de posse, sim tinha, mas a sua maioria era gente humilde, perseguida. Mas havia comunhão. Aleluia.
Esses irmãos, eles estavam envolvidos de um sentimento de fraternidade comunitária, mas era um sentimento de fraternidade comunitária puro, era um sentimento verdadeiro, era um sentimento espontâneo. Não havia espaço, não havia brecha alguma para o egoísmo, para a soberba. O amor era evidenciado na prática. Versículo 45. E este laço os mantinha unidos. Este laço os mantinha numa só unidade, num só corpo, num só propósito. Mas além desse sentido, a palavra koinonia é empregada também no Novo Testamento no sentido de coleta e distribuição de oferta, em que a comunidade dos crentes encontrava expressão particular. Romanos 15, 26 está escrito: porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres entre os santos que estão em Jerusalém. 2 Coríntios 8, 4 diz: pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. 2 Coríntios 9, 13: visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com Ele e para com todos. Esta era a vida desta comunidade primitiva cristã, a igreja primitiva. Em terceiro lugar, o partir do pão. E esta frase, ela não nos leva só à ceia ou a uma refeição comum. O partir do pão, através desse artigo, pode ser que Lucas esteja falando também de uma refeição especial que também havia além da ceia do Senhor. E em quarto lugar, como eu já disse, os crentes oravam. O único verbo governar, uma das atividades mencionadas nesse versículo é esta, de modo que os crentes davam constante atenção a todas elas: comunhão, estudo, oração, partir do pão, tanto quanto a outra. E o artigo definido sugere isto, né? A oração específica, momento de oração, correspondendo às orações judaicas regulares. Eram, na sua maioria, judeus que se converteram ao anticristo. O judeu é de oração, era de oração. Inclusive dizem que não mostra registro de que havia separação ainda das sinagogas, porque não havia igreja. Então a gente vê, inclusive, que muitas vezes o apóstolo Paulo ia às sinagogas para pregar o evangelho do Senhor, e às margens do rio para orar, porque ele sabia que os judeus estavam ali em oração. Mesmo que as orações fossem formais, como em Atos 3:1, mas mesmo as informais, como em Atos 4:24, mas elas constituía o verdadeiro cerne, alicerce, fundamento da vida daqueles crentes: a oração. Aleluia. Orar fazia parte do grande esforço expansionista da igreja. Pastor Marcos, estávamos conversando hoje mesmo, estava orando ontem à noite por um propósito de expansão. Então, ao orar, fazia parte do grande esforço expansionista da igreja aos olhos de Lucas. Pelo menos a validade daquilo, mostrando a vitalidade, era a medida da realidade das orações do povo de Deus. Versículo 47, como nós lemos. Aleluia. Então no versículo 43 nós vimos: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O caráter da comunidade cristã primitiva, meus irmãos, despertou no povo um sentimento de reverência, que era reforçado pelos muitos milagres realizados pelos apóstolos. Os apóstolos realizavam os milagres pelo poder de Deus. Isto gerava no povo reverência a eles. Isto gerava no povo um atrativo a eles.
e a igreja ia crescendo. Daí, quando o nosso pastor trouxe várias vezes aqui neste ensino, a igreja precisa estar revestida, estar cheia do Espírito Santo, para que haja operações de milagres, para que vejam a igreja do Senhor, para que o mundo seja atraído pela igreja, como nós lemos aqui, que trazia os doentes, os enfermos, os endemoniados, para estar aos pés dos apóstolos, porque havia cura e libertação. Mas tinha doutrina, tinha comunhão, tinha partir do pão e tinha a oração, inseparáveis. Não é eu participo de um, não participo de outro. Eu já fui para um, eu não vou para outro. Eu venho para o culto de doutrina porque eu fui convocado. Eu tenho que ter prazer de ouvir a palavra. Eu tenho que ter sede e desejo de ouvir a palavra. Eu já disse aqui em várias versões, eles tinham desejo, vontade de estar aos pés dos apóstolos para ouvir a palavra, a doutrina, o estudo, o ensino. As cartas do apóstolo Paulo nos mostram essas evidências, que os crentes possuíam dons de curar, operações de milagres. Gálatas 3:5, não vou ler pelo tempo. 2 Coríntios 12 diz: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. E nós, e o autor diz, é claro que o apóstolo, os apóstolos, nada mais eram do que agentes de Deus. Nós somos agentes de Deus, dependemos da graça de Deus, o poder pertence a Deus. Atos 8, os apóstolos eram apenas canais da graça de Deus, e nós também somos canais da graça de Deus. Aleluias. Lucas, com frequência, ele chama a atenção para o espanto, para o que despertava no povo, na comunidade, os milagres. Chamava a atenção do povo. Hoje nós estamos chamando a atenção do povo negativamente, através de escândalos. Atos 3:10, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Era isso que o povo queria, é isso que precisa ver na sua vida, na igreja. Aleluia. E Ananias, Atos 5:5, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. É preciso acontecer, é preciso haver esse despertar. E é provável que a intenção era de Lucas, de que no grego traz essa declaração, espanto sobreveio a todos, referindo-se não só os próprios crentes se espantavam com aquilo, se admiravam, como os incrédulos. Porque o milagre, por exemplo, da porta formosa, não foi só para os incrédulos, mas também a igreja que ali estava e os judeus. Então o amor cristão manifestou-se também no programa social de assistência material dos povos. Parece até propaganda política, mas não era, era amor, era comunhão, era empatia, era sentir o que estava acontecendo, como foi a oração intercessória aqui pela família que está ali na África. É você se sentir lá naquele lugar, é você se sentir num lugar do outro, é você sentir que se está frio e você está agasalhado. Pode ter um irmão, pode ter alguém que também está no mesmo frio, mas não está agasalhado, que você pode ter um pão e ter alguém que não tem um pão, que você pode ter água e ter alguém que não tem água. Atos 2, 42 a 47. Nós vemos aqui uma espécie de brilho, algo brilhante nessas características da igreja primitiva. Uma delas eu trago aqui. Era uma igreja que aprendia.
Era uma igreja que aprendia. Por que aprendia? Porque ia para ouvir a palavra. Não ia para conversar. Não ia para se levantar de um lado para outro, buscar água, buscar aqui no banheiro, salvo aqueles que têm necessidade. Era uma igreja que aprendia. A palavra doutrina no verso 42 não é passiva, ela é ativa. Significa que eles persistiam em ouvir os apóstolos enquanto eles ensinavam. Eu tenho que vir para o culto, foi dito aqui na oração, e também numa das palavras do pastor Walter. Nós precisamos ter essa certeza que a palavra cura, que a palavra salva, que a palavra liberta, mas para isso eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que vir para a igreja e voltar diferente para casa pelo poder da palavra. Aleluias. Um dos grandes perigos da igreja é uma religião estática, que olha para trás em vez de olhar para frente, justamente devido às riquezas de Cristo, que são inescrutáveis, intermináveis, e nós devemos estar olhando sempre para frente, para Cristo. Aleluias. Segundo, aquela igreja era uma igreja, como eu já disse, em comunhão. Ela tinha o que alguém chamou a grande qualidade de estar juntos. Nós gostamos de estar juntos. É bom estar juntos. Um escritor de Yeltsin, ele diz: tive a alegria de comandar um grupo de irmãos. A igreja só é, diz ele, uma verdadeira igreja quando é um grupo de irmãos. Nós temos que ser um grupo de irmãos. Terceiro, era uma igreja, como eu já disse, que orava. Aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com suas próprias forças. Eles tinham necessidade de orar, de buscar de Deus. E era luta, era guerra, era perseguição. Eles sempre falavam com Deus antes de falar com o homem. Eles sempre falavam com Deus antes de falar com o que precisava para o homem. Eles sempre iam a Deus antes de ir ao mundo, antes de negociar, de comprar. Eles iam falar com Deus. Eles podiam enfrentar os problemas da vida, porque primeiro ele encontrava Deus. Primeiro conversavam com Deus. Aleluia. O quarto lugar era uma igreja reverente. Era uma igreja reverente. Versículo 43 que eu já li. Cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então aqui está mostrando uma igreja que tinha um temor reverencial, né? de um grande grego que se movia no mundo como se fizesse parte de um templo. Ele vivia como se o mundo fosse um templo. É um grego, não um crente. Ou seja, onde ele estava adorando. Onde ele estava em reverência. Onde ele estava sabendo que aquilo ali fazia parte do Deus. E nós? A nossa reverência no templo, a nossa reverência na casa de Deus, a nossa reverência no ambiente onde vivemos, porque nós somos mordomos neste mundo. Então o cristão vive com reverência, porque ele sabe que toda a terra é templo do Deus vivente, é criação de Deus, é vida que nós vemos brotando. Aquela igreja era uma igreja onde aconteciam coisas. Salvação, e era de muitos. Libertação, cura, cego enxergar, coxo andar. Ocorriam maravilhas e sinais, e nós devemos estar esperando grandes coisas de Deus, buscando fazer grandes coisas para Deus. Quer ser abençoado, seja bênção. Glória a Jesus. Aí o escritor diz: quando a fé morre a capacidade de obter, mas as coisas aconteceriam se crêssemos que juntos Deus e nós podemos fazer acontecer, juntos na doutrina, no estudo, juntos na comunhão, juntos
no partir do pão, juntos na oração. E nós vamos ver acontecer. Nós vamos ver acontecer. Aleluias. William Morris, ele disse: nunca havia um homem ébrio sem sentir uma responsabilidade pessoal por ele. Um verdadeiro cristão não deveria suportar não ter tanto quanto outros têm tão pouco. Essa igreja também era uma igreja que adorava. Era uma igreja que adorava. Não esqueciam de visitar a casa de Deus. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza. O que chama a atenção aqui, que já eram cristãos, mas como eu disse, mas eles ainda tinham os laços judaicos. Eles já como cristãos, mas ainda era o tempo mesmo que ainda existia para orar. Aleluias. Então era uma igreja que adorava. A metade da emoção de um concerto ou de uma grande competição de atletismo é ser um entre um grande número de pessoas. Quem está numa competição não está só. E nós não podemos estar só. Nós não devemos e não podemos ser solitários. Quando nos reunimos, repito, pode acontecer coisa. O Espírito de Deus se move sobre os que juntos o adoram. Num só corpo, numa só voz, num só propósito. Por último, neste item era uma igreja alegre. Era uma igreja alegre. A felicidade estava ali. Não existia cristão melancólico, não existia cristão triste, estava em perseguição, aleluia. Não tinha um templo não para adorar o Senhor, elas escondidas, mas eram alegres, aleluia. A felicidade estava ali. A alegria de um cristão não é necessariamente algo que você possa se gabar, mas na profundidade, né, que está no seu coração, de uma alegria que ninguém pode tirar, porque é do Espírito Santo de Deus. Eu me lembrei agora, os irmãos, alguns já sabem, já ouviram o testemunho. Acho que foi um ano ou mais de um ano que a esposa ficou crente sem eu saber. E um dia eu assinava aquela revista, que é a revista Veja. E um dia eu cheguei em casa e a capa da Veja era o povo mais feliz da terra. Aí eu contestei: que nada, sabe? O povo mais feliz da terra, nada. Aí ela disse: não é. Eu disse: aqui agora me deu, ou seja, uma revista secular, não sei quantos, mais de 20 anos isso, que a capa da revista, uma multidão de crentes evangélicos, não sei o que é, e dizia: o povo mais feliz da terra. Aleluia. Se buscar nos antigos talvez ache. Então, era uma igreja alegre, era uma igreja que tinha profundidade e que ninguém podia tirar essa alegria do seu coração. Era uma igreja de gente que não podia deixar de ser querida pelos outros. As pessoas seguiam pela alegria, pelos sinais e pela comunhão que havia entre aqueles crentes. Como o nosso pastor falou hoje, que na última quinta-feira, que se viu um irmão, vai pela outra rua para não ver, que não dá paz a determinado irmão, que não tem comunhão com determinado irmão. O verdadeiro cristianismo é algo bonito. Aleluia. E há muita gente boa, aleluia. O escritor Strutter dizia: o que ajudaria a igreja mais que qualquer outra coisa seria que uma outra vez os cristãos fizessem algo agradável, algo com amor, algo com alegria, aleluia. A igreja primitiva estava formada de gente atrativa. Você sente vontade de estar perto do irmão?
Você se sente bem de estar perto de um irmão? Você sente paz de estar próximo de um irmão? Você sente alegria de Cristo estar próximo de um irmão? Se isso acontece, onde esse irmão estiver, também vai ter uma pessoa que vai ser atraída para estar próximo dele, pela alegria, pela presença de Deus, de Cristo na sua vida. Isso era uma prática comum entre os crentes. Era como se continuavam a usar todas as coisas em comum. Não era no momento, não era numa campanha, não era na necessidade diária, não. Era constantemente em comunhão, em oração, no partir do pão e na doutrina. Para estes cristãos, a espiritualidade era inseparável da responsabilidade social. E era pobreza na Palestina, no primeiro século. Mas a situação desesperadora da maioria dos palestinos deve ter parecido exacerbada perante a igreja, pelo fato de muitos de seus primeiros membros terem abandonado sua fonte de renda na Galiléia, e muitos dos convertidos subsequentes de outras regiões haviam permanecido na cidade, atraídos pela intimidade e intensidade daquela comunhão e pela esperança do regresso do Senhor, da volta do Senhor. Aleluias. Meus amados irmãos, eles vendiam suas propriedades e seus bens, no versículo 45, e repartiam pela necessidade de cada um. Isso também era uma prática judaica, de uma seita judaica dos essênios. Mas ele não fazia isso porque alguém fazia, porque havia amor, porque havia comunhão, porque um se colocava no lugar do outro. Aleluia. Assim é que, encontrando, nós vemos lá em Atos 12 e Atos 4:37, Atos 12, Maria está em sua casa com seus empregados. Era normal, não era obrigado a vender e dar. Mas Barnabé, Atos 4:37, possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés do apóstolo. Isso era por ser realmente digno de ser registrado. Aleluias. Glória a Jesus. A comunhão dos crentes, meus irmãos, era marcada pela alegria. A comunhão dos crentes era marcada pela singeleza de coração. A união de crente era a expressão que só se encontra aqui, e isso está em todo o Novo Testamento, através dessa palavra. Nós vemos, por exemplo, 1 Coríntios 5:8, por isso façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Para sermos sinceros, sem ausência de singeleza. Aleluia. Atos 13:52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. A singeleza do coração. Quem está cheio do Espírito Santo? Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de alegria. Está difícil, está em luta, está em dificuldade, está em adversidade e tribulação, mas está com alegria do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu quero estar finalizando, recapitulando um pouco do que o nosso pastor nos trouxe. Havia consenso, havia unanimidade nos propósitos espirituais. Havia consenso, havia unanimidade nos propósitos. Perseverava unânime, versículo 46, todos os dias no templo. Aí nós fechamos com essas perguntas aqui para a nossa reflexão. Será este proceder harmônico? Será esse proceder fraterno? Será esse proceder de amor uns para com os outros? Estamos a cumprir o que foi orientado aos irmãos da igreja de Filipe? Vamos ver Filipenses 2:1-4? O que é o inglês? Estamos a cumprir o que foi orientado aos irmãos da igreja de Filipe? Se há algum conforto em Cristo, se alguma
consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada passais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia. Ou será que nós somos o ressonar da igreja da Galácia? Gálatas 5, 13 a 15. Será, meus irmãos, que somos o ressonar da igreja da Galácia? Gálatas 5, 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados da liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja, não vos consumais também uns aos outros. Pastor Walter, nós somos a nova versão da igreja de Corinto, em que havia contendas, inclusive de quem era o melhor pregador. 1 Coríntios 1, 10 a 13. 1 Coríntios 1, 10 a 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Não quero dizer com isto o que cada um de vós diz. Quero dizer com isto o que cada um de vós diz. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ainda vem a pergunta: o que temos em comum? Quais são os elos do relacionamento do corpo de Cristo? Existe de fato? Há realmente alguma consolação de amor, conforme Filipenses 2:1 foi lido? A real verdadeira da comunhão do Espírito Santo? Estamos de fato unidos ou apenas reunidos? Porque assim como o corpo é que tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. 1 Coríntios 12, 14, 27. Então a igreja só voltará a ser a sua plenitude espiritual, ganhando almas, operando os sinais do poder de Jesus Cristo, se assim agir, ela voltar a ser um corpo. Efésios 4, 3 a 6. Precisamos voltar a ser um corpo. Se uma cutículazinha aqui arde, dói o corpo todo. Há um só corpo e um só Espírito, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Então, meus irmãos, para a reflexão, há um mal a ser extirpado do nosso meio, que vem corroendo as nossas almas e nos afastando do verdadeiro cristianismo e deixando de vivermos o verdadeiro avivamento de glória e poder do Espírito Santo, que é a hipocrisia espiritual. E o nosso pastor falou que estamos numa era de muitos crentes travestidos, que uma roupagem que não é sua está-se a declarar sentimentos que não são verdadeiros. Muitos estão forjando uma paz para esconder a guerra e o conflito. Tem muita gente disfarçando a carnalidade com uma falsa santidade e espiritualidade. Mas interessante é que estamos sendo verdadeiros com a falta de comunhão que é manifesta sem nenhum disfarce.
é visto, está claro. Nas diferenças e impasses de relacionamento que não são resolvidos, nas intrigas, nos mexericos, nas desuniões das uniões, apoio em atividades e programações dos departamentos, nas diversas campanhas lançadas em benefício da igreja. O apóstolo Pedro exorta que precisamos nos libertar da hipocrisia. 1 Pedro 2,1: deixando pois toda malícia, todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. A hipocrisia pode ser o sinal de que ainda não se teve um verdadeiro encontro de salvação, que ainda não houve uma verdadeira salvação, como está escrito no versículo 3: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Portanto, igreja do Senhor, faz-se necessário que cada um de nós assuma em particular a sua responsabilidade, a sua culpa, num olhar introspectivo, para que vejamos em nós como na verdade está a nossa vida para com Deus, para com o reino, e sejamos curados, e sejamos restaurados, e vivamos em comunhão, e vivamos no partir do pão, e vivamos na oração e no estudo da palavra. Observe que o poder da reação começa pelos sacerdotes. Cabe ao pastor, ao superintendente da congregação, a reação e chamamento do povo, a responsabilidade espiritual, a começar com os reparos da sua própria vida ministerial. Além de sermos o promotor da edificação e maturidade espiritual dos crentes, o obreiro, com atribuição de pastor, precisa conhecer as ovelhas que Deus lhe confiou. Provérbios 27:23: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, sobre o rebanho. Aleluia. Força, poder, violência, severidade, tratando os crentes com arrogância como se fosse da sua propriedade, não é isto. 1 de Pedro 5:1-3, eu vou ler pelo tempo. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso não significa que nós obreiros, para sermos aceitos por certos crentes descompromissados, temos uma postura de covardia, de omissão e descaso com a palavra de Deus e a santidade e a pureza dos crentes. Não é isso. Ezequiel 34:5: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para a parte de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Há um critério e condição estabelecida por Deus, para que a nossa vida cristã seja vista por Deus, pelo Senhor, como autêntica. João 4:23-24: tirai a capa. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa vida deve ser uma carta aberta, a ser lida pelos nossos irmãos e pelo mundo. 2 Coríntios 3:2-3. E não adianta disfarçar, pois há um Deus no céu que vê todas as coisas. Salmo 139:7-12. E se continuar a se disfarçar, sabe que Deus trará as claras de todas as obras obscuras. Eclesiastes 12:13-14. Meus amados irmãos, o nosso clima espiritual dificulta o derramar da chuva do Espírito Santo, propiciando à igreja do Senhor a abundância espiritual, a plenitude do poder de Jesus. E o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está conosco. Que esta palavra fique no meu, no seu, no nosso coração, que haja esse mover, que haja comunhão, que haja o partir do pão, que haja alegria, que haja oração, que haja o estudo da palavra, que realmente estejamos abertos para ouvir a palavra, para guardar a palavra, para praticar a palavra, que andemos em comunhão uns com os outros, que busquemos a alegria do Senhor pelo seu Santo Espírito. É o que eu deixo, encerrando e agradecendo a Deus por essa tamanha e rica oportunidade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E pratica, amém? Eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, aleluia, luz
para os nossos caminhos, Senhor. Nos ajuda a cumprir a tua maravilhosa, boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos ajuda a colocar como obra que o Senhor, através do teu servo, Senhor, falou de nossos corações. Aqui temos a tua lei, ó Deus, e nos ajuda a ser praticantes da palavra e não ouvintes esquecidos, ó Pai. Te rogo, te agradeço pela vida da nossa jovem, ó Deus, nossa irmã Hannah, que completa mais um ano de vida na tua maravilhosa presença. Que ela continue firme, constante, forte, cada dia tendo uma experiência maior e melhor contigo, ó Deus. Cada dia mais ela possa se aproximar e conhecer o Senhor dia após dia. Guarda ela de todo mal, livra de todo mal, Senhor. Protege e guarda no nome de Jesus. Abençoa o pastor Francisco e família neste momento. Ajuda o teu servo, Senhor, neste período de adaptação naquele país, ó Deus. Estende suas mãos sobre ele. Abençoa o nosso pastor Jair, a sua família, dá saúde ao teu servo. Saúde também a todos os irmãos, a todas as suas famílias aqui representadas nesta noite. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos livra de todo mal. Nos dá um sono reparador. Nos enche, nos renova com o teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Nós louvamos e nós te agradecemos. E quem está de acordo diz amém. Subir a monte, trazer madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Diz o Senhor, Ageu 1:8. Se você quiser, você pode levantar suas mãos também, assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Convide seu irmão, pague um lanche para ele aí fora. Deus vai te abençoar mais e mais. Não passe de largo não, irmão. Tudo que é feito aí fora, na cantina, na livraria, as revistas, é para a obra missionária.